Olá, turminha, tudo bem com vocês? Hoje a nossa videoaula é de português. Abra o livro de vocês nas páginas 15 e 16. Hoje vamos falar sobre discurso direto. Observe essa imagem aqui, ó. Essa imagem aqui são pessoas conversando, certo? Elas estão conversando. E cada balãozinho desse representa a conversa deles, certo? Um fala e o outro responde, um fala e o outro responde, assim vai, certo? Então, olha só, aqui nós estamos vendo um discurso direto, certo? Porque as pessoas elas estão conversando entre si. E o discurso direto é isso, é eu conversar interagindo com o outro. Então, vamos lá. Olha só, o discurso direto é caracterizado por uma transcrição exata da fala dos personagens, sem a participação do narrador. Ou seja, gente, o discurso é a fala direta do personagem. É quando você está conversando, certo? Você e outra pessoa, vocês estão conversando. Então, ali vocês estão no discurso direto, ok? Olha só, vou dar um exemplo para vocês. Você está conversando, você e o amigo. Vocês estão conversando aí. Aí aquele amigo ele vai embora e chega outro. Aí pergunta para você: o que vocês estavam falando? Do que vocês estavam falando? Aí você vai falar, você vai contar o que vocês estavam conversando, certo? Que vocês estavam conversando. O que vai acontecer? Você vai falar, só que você não vai falar como você estava conversando com seu amigo, entendeu? Você vai contar a história e você vai acrescentar palavras para contar aquela conversa que você teve com aquela outra pessoa, certo? E essa parte aí é chamada de discurso indireto. O discurso indireto, gente, é quando o narrador ele fala a fala dos personagens. Você está falando para o seu amigo aquilo que o seu amigo falou. Você está falando a fala dele, certo? Então vamos lá. Olha só, eu trouxe dois exemplos para vocês aqui. O discurso direto, a fala direta e o discurso indireto, da fala do indireto, ok? Então, observe aqui, ó. Nós temos aqui, ó, discurso direto. As personagens falam diretamente umas com as outras, em diálogo. Cada fala constitui um parágrafo e é introduzido por um travessão. Então, observem aqui, ó. Estão os dois amigos aqui, ó. E ele fala assim para a amiguinha: ontem não fiz os trabalhos de casa, espero não ficar de castigo. Ele falou para a amiguinha. Isso foi na segunda-feira. Então aqui é o discurso direto, ele está falando para ela diretamente. Agora aqui nós temos o discurso indireto. Olha só como vai ficar. As personagens não falam diretamente, mas através de um narrador. Ou seja, ela não está falando diretamente, ele não está falando diretamente aqui, certo? É ela que está contando. Ele está na fala do amiguinho. Então, olha o que ela falou aí, ó. No exemplo de Mafaldinha, narra a conversa que teve com seu amigo, certo? Então, olha só. Ela vai narrar aquilo que o amigo falou, que foi essa parte aqui, ó. Ontem não fiz os trabalhos de casa, espero não ficar de castigo. Vocês viram que aqui foi a fala dele, ó. Tem um travessão, certo? Agora, olha só no discurso indireto como vai ficar. Olha o que ela vai falar, Mafaldinha. Na segunda-feira, o Manelinho contou-me que não fizera os trabalhos de casa no dia anterior e que esperava não ficar de castigo. Observe como ela falou o que ele havia falado para ela no discurso indireto, no discurso direto. E olha só como ficou no discurso indireto, pela fala dela. Viram como mudou, como ela acrescentou algumas palavras? Então é isso. O discurso direto é aquele que o personagem fala, é a fala direta do personagem. E já no discurso indireto, o narrador ele vai falar a fala daquele personagem. Foi o que ela fez aqui. Ela falou a fala de quem? Do Manelinho, certo? Então vamos lá, continuando aqui. Olha só, no discurso direto, as falas são introduzidas por um parágrafo
e travessão. Por vezes, as aspas podem substituir o travessão. Então, olha só, gente. Na fala dos personagens, a gente utiliza o travessão. Por muitas vezes, a gente substitui esse travessão e usa as aspas, certo? São usadas aspas para indicar a fala também do personagem, certo? Então, vamos lá. Já o discurso indireto, o narrador introduz a fala da personagem por um verbo declarativo seguido de que ou se, certo? Ele vai colocar se fulano, entendeu? Ele vai sempre falar em outra pessoa, se referindo a outra pessoa, certo? Então, vamos lá. Olha só, as características do discurso direto. Olha só. É introduzido por um verbo e de elocução seguido de 2 pontos. Então, assim, vem um verbo e depois vem 2 pontos. É a mudança de linha para um novo parágrafo. Então, assim, a fala, ela vai... Se eu estou conversando com você, eu faço uma pergunta, você me responde. Então, cada parágrafo é uma fala, certo? E ela é indicada por um travessão. Então, olha só. É iniciado por um travessão, que indica a mudança de voz do narrador para a voz da personagem. É feito primeira pessoa do discurso, eu e nós. A produção se dá de forma integral, na qual os diálogos são retratados sem interferência do narrador. Trata-se de uma transcrição fiel da fala dos personagens, que, para introduzi-las, o narrador utiliza de alguns sinais de pontuação, aliados ao emprego de alguns verbos de elocução, tais como dizer, perguntar, responder, indagar, exclamar, ordem, entre outros. Então, ele sempre vai dizer assim, o narrador, fulano perguntou, aí 2 pontos. Aí, fulano respondeu, 2 pontos, certo? Ele sempre vai introduzir uma elocução de um verbo seguido dos 2 pontos, ok? Então, vamos lá. Aqui, ó, eu trouxe exemplos para vocês de discurso direto e indireto, certo? A frase está no discurso direto e ela foi passada para o discurso indireto. Então, observe as diferenças aí. Olha só, no discurso direto, nós temos assim, eu comecei minha dieta ontem. No discurso indireto, vai ficar assim, ela disse que começara sua dieta no dia anterior. Tá vendo como mudou? A pessoa falou por ela. Aqui foi ela, a pessoa mesmo quem falou. E aqui já foi outra pessoa que transmitiu essa informação dela, ok? Então vamos lá. Ó. Discurso direto aqui, nesse segundo exemplo. Vou ali, agora e volto rápido. No discurso indireto, olha como ficou. Outra pessoa falando. Ele disse que ia lá, naquele momento, e que voltava rápido. Perceberam como muda do direto para o indireto? Então, vamos lá, continuando aqui. Ó. Olha só, trouxe outro exemplo para vocês. Ó. Vamos lá. Olha só. Aqui nós temos frases que elas estão no discurso indireto. E nós vamos mudar para o discurso direto, ok? Observe essas frases e vamos passar para o discurso direto. Então, vamos lá. Ó. Nós vamos mudar agora. Ó. Então, tá assim, ó, tá no discurso indireto. Bruna afirmou que não sabia nada do caso. Olha só como vai ficar. Ó. Bruna afirmou, olha só, afirmou, 2 pontos, tá vendo? Depois do verbo, 2 pontos. Aí na outra linha, travessão, ela falou, eu não sei do caso. Observaram? Então aqui, ó, esse travessão aqui representa a fala dela, ok? Que ela falou. Então vamos lá. Próximo aqui. Olha só. A Aline confirmou que estava apaixonada. Olha como vai ficar. A Aline confirmou, 2 pontos, tá vendo?
Aí o travessão, estou apaixonada. Viram? Então, aqui a fala de Aline, estou apaixonada. Certo? Então, vamos lá. Continuando aí. Olha só, observe esse texto do discurso direto. Então, olha só. Aqui nós temos um texto onde há um diálogo entre o aluno e a professora. Então, é uma conversa direta entre eles. Certo? Então, observem aí, ó. Fala direta. Professora, que é, Joãozinho? Eu quero dizer uma coisa muito importante. Fala, estou com medo de assustar a senhora. Pode falar. É o papai. O que tem ele? Sei não. Ele disse que se eu tirar 0 este mês, alguém vai levar uma surra. Observe esse texto, gente, é de Ziraldo, As Anedotinhas do Bichinho da Maçã. Então, olha só. Observe aqui que há um diálogo entre a professora e o Joãozinho, certo? Eles estão conversando entre eles. Então, aqui é um texto do discurso direto, ok? Onde os personagens, eles estão falando diretamente, um com o outro. Agora, observe esse outro texto aqui, o mesmo texto, tá? Ele está no discurso indireto. Olha só, o discurso indireto acontece quando o próprio narrador diz o que outra pessoa ou personagem disse. O narrador utiliza suas palavras para transmitir a fala das personagens, ou seja, o narrador ele vai falar a fala dos personagens. E quando ele vai contar a história, ele também vai acrescentar algumas palavras, certo? Observem aqui, ó. Fala indireta. Joãozinho falou para a professora que queria dizer uma coisa muito importante para ela. A professora pediu que ele falasse, mas o garoto disse que estava com medo de assustá-lo. Mesmo assim, ela pediu que ele falasse. Joãozinho, então, disse que era o pai. A professora perguntou, o que tinha com o pai? Joãozinho, com a maior cara de pau, falou que não sabia. Não. Sabia que o pai tinha dito que se ele tirasse 0 naquele mês, alguém levaria uma surra. Observem como é no discurso indireto. O narrador, ele está contando e ele acrescentou algumas palavras. Vocês viram? Então, vai ser sempre assim, certo? Discurso direto é a fala direta dos personagens. E discurso indireto o narrador ele vai falar a fala dos personagens, certo? E ele vai acrescentar algumas palavras também. Então, vamos lá, continuando aqui. Olha só, eu trouxe outra atividadezinha para a gente fazer aqui. Vamos passar para o discurso indireto. Então, aqui eu tenho uma frase que está no discurso direto. Observe. O pai pediu ao filho, traz-me o alicate que está em cima da caixa. Agora, nós vamos escrever no discurso indireto. Então, prestem atenção, olha só. O pai pediu ao filho que trouxesse o alicate que estava em cima da caixa. Vejam, outra pessoa falando aquilo que o pai e o filho, que o pai pediu ao filho, no discurso direto. Aí no discurso indireto, olha como ficou. O pai pediu ao filho que trouxesse o alicate que estava em cima da caixa. Viram? Então vamos lá. Aí ficou a fala do narrador. Olha só. Observe a história de um gibi. Por que não tem narrador e travessão? Então, olha só, gente. Na história de gibis, muitos não têm travessão e nem narrador. Por quê? Porque os personagens, eles conversam entre si, certo? Eles contam a história. Os acontecimentos estão ali entre eles. Então, eles estão falando já de forma direta, certo? Os personagens, eles mesmos, eles vão transmitindo a conversa deles. Então, não precisa de um narrador, ok? Então, no gibi, gente, as histórias, elas são
é um discurso direto, ok? Olha só, vejam esse discurso aqui, ó, entre Mônica e Cebolinha. Olha o que ela fala. Eu e eu, o que tenho? Por que todo mundo sempre vai embora? Bom, eu ainda estou aqui. Promete que nunca vai embora? Prometo, Mônica, eu prometo. Tá vendo? É uma conversa entre eles. Eles mesmos estão conversando, tá vendo? Então, eles são os personagens da história. Eles mesmos, eles falam a fala deles mesmos, certo? Então, vamos lá. O próximo aqui, ó. Aqui, vamos preencher os balõezinhos. Eu trouxe uma atividadezinha para a gente realizar agora, ó. Olha só, 2 irmãos, estão vendo? Nós temos 2 irmãos aqui. Nós vamos acrescentar a fala deles nesses balãozinhos. Então, olha só. Vamos lá, começando aqui, ó. Eles estão pensando, olha só. Olha o que o irmãozinho fala. Tempo feio, tá vendo? Aí a irmãzinha fala assim, ó. Será que vai chover? Tá vendo? Opa. Será que vai chover? Ela pensou com ele, certo? Olha só a alegria deles aqui, ó. Olha o sol, olha a alegria deles. Olha o sol, tá vendo? Aí olha aqui, ó. Olha o que ela vai falar. Aonde você vai? Ela pergunta pro irmão, ó. Olha só. Aonde você vai? Aí ele responde. Vou brincar de bola. Tá vendo? Aqui é um discurso direto. Por quê? Porque os personagens eles estão conversando diretamente entre eles. Diretamente entre eles. Olha só. Aqui agora, ó. O que ela fala, ó. Melhor você entrar. Olha só. Aí ele tá aqui, ó. Ah, o sol foi embora. Tá vendo? Ó? Vocês viram que aqui é um discurso direto, porque os personagens eles estão conversando entre si, ok? Então é isso, gente. O discurso direto é feita pela fala dos personagens, certo? E já o discurso indireto, o narrador vai falar a fala dos personagens, ok? Então vamos lá. Olha só. Ai, ficou aqui. Deixa eu te limpar. Olha só, agora é com vocês. Realize as atividades no livro nas páginas 15 e 16. Na próxima aula nós faremos as correções, ok? E nossa videoaula está disponível no nosso canal do YouTube, no nosso site Tec Educar e no nosso grupo do WhatsApp. Beijos, fiquem